Um agressor racista agarra a garganta de uma professora negra em pleno laboratório, sem imaginar que aquele momento mudaria completamente o rumo de suas vidas. O preconceito que motivou aquele ataque brutal seria confrontado de uma forma que o agressor jamais poderia prever. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O sol da Geórgia já castigava os jardins bem cuidados do Colégio Westbrook, quando os primeiros alunos começaram a chegar. Era uma manhã de terça-feira como tantas outras nos arredores de Savannah, com o calor úmido do sul se infiltrando pelos corredores, enquanto o cheiro de giz e produtos de limpeza anunciava mais um dia letivo. Naomi Harris organizava suas anotações no laboratório de química, ajustando os óculos de proteção sobre a bancada. A professora havia conquistado respeito entre alguns colegas, mas também a antipatia dos alunos mais privilegiados. Seu olhar afiado e postura impecável eram sua armadura contra o preconceito velado que enfrentava diariamente. Quando os estudantes começaram a entrar, Naomi notou imediatamente a expressão debochada de Dylan Ross. O filho de Frederick Ross, o empresário mais influente da região, ocupou seu lugar na primeira fileira com a arrogância habitual, cochichando algo para os colegas que o cercavam como satélites. "Bom dia, turma. Hoje continuaremos com as reações de oxidação-redução", anunciou a professora, ignorando os olhares desdenhosos do grupo de Dylan. Enquanto distribuía os materiais para o experimento, Naomi percebeu que o jovem Ross nem sequer havia aberto o caderno. Em vez disso, mexia em seu smartphone sob a bancada, provocando risinhos dos colegas próximos. "Senhor Ross, poderia compartilhar com a turma o que é tão mais interessante que nossa aula?" Naomi questionou, mantendo a voz firme. Dylan ergueu os olhos com um sorriso sarcástico. "Só estou pesquisando se realmente precisamos aprender isso. Meu pai diz que contrata pessoas para fazer esse tipo de trabalho." Uma onda de tensão percorreu o laboratório. Não era a primeira provocação, mas algo no tom do rapaz parecia diferente hoje. "Seu dispositivo, por favor." Naomi estendeu a mão, seguindo o protocolo da escola. "A senhora não pode me obrigar", respondeu ele, guardando o celular no bolso. "Meu pai praticamente sustenta esta escola." A professora respirou fundo, consciente dos olhares atentos dos outros estudantes. "Seu Ross, este comportamento é inaceitável. Por favor, retire-se e vá à diretoria." Foi quando tudo mudou. Em vez de obedecer, Dylan se levantou bruscamente, derrubando o banquinho. Com passos largos, aproximou-se de Naomi, invadindo seu espaço pessoal. "Quem você pensa que é para me dar ordens?" vociferou, seu rosto contorcido pela raiva. Antes que Naomi pudesse responder, sentiu os dedos do rapaz fechando-se em torno de sua garganta. O choque paralisou a sala inteira. Ninguém jamais havia desafiado uma autoridade escolar com tamanha violência. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som abafado da respiração de Naomi, enquanto os olhos de Dylan brilhavam com uma certeza terrível, a de sua própria impunidade. O laboratório de química do Colégio Westbrook congelou em um silêncio denso. 27 pares de olhos fixaram-se na cena que se desenrolava diante deles. Naomi Harris, com os dedos de Dylan Ross ainda pressionando seu pescoço. Ninguém ousou respirar. Em um movimento fluido que surpreendeu a todos, a professora girou seu corpo, quebrando o contato com uma técnica precisa. Seus dedos encontraram o pulso do agressor, torcendo-o em um ângulo que o fez soltar um gemido abafado. Com uma velocidade impressionante, Naomi imobilizou o jovem contra a bancada de experimentos, mantendo-o preso com uma chave de braço que não permitia qualquer movimento. "Eu sugiro que você repense suas ações, Sr. Ross", disse ela, com uma calma desconcertante que contrastava com a violência da situação anterior. Dylan, o rosto agora vermelho, não de raiva, mas de humilhação, tentou se soltar, apenas para sentir a pressão aumentar ligeiramente em seu braço. A respiração ofegante do filho de Frederick Ross ecoava no silêncio absoluto do laboratório. Seus olhos, antes cheios de arrogância, agora exibiam uma mistura de surpresa e medo. "Onde você aprendeu isso?" balbuciou um dos alunos do fundo da sala, quebrando o transe coletivo.
Naomi soltou o braço de Dylan com a mesma precisão com que o imobilizara, ajustando o colarinho de sua blusa com dignidade. O jovem recuou, massageando o pulso dolorido, incapaz de encarar os colegas que antes riam de suas provocações. Há muito sobre mim que vocês não sabem, respondeu a professora, voltando ao quadro como se nada extraordinário tivesse acontecido. Agora, página 53. Vamos continuar com a reação de oxidação. Alguns alunos trocaram olhares atônitos. Tasha Dane, sentada na primeira fileira, não conseguia esconder um sorriso de admiração. Outros estudantes pegaram seus livros com mãos trêmulas, ainda processando o que haviam testemunhado. Dylan sentou-se quieto em seu lugar, a arrogância substituída por uma raiva silenciosa e humilhada. Seu celular vibrou no bolso. Provavelmente seu pai Frederick cobrando resultados do último teste. Ele o ignorou. Naomi continuou a aula com a mesma postura impecável de sempre, explicando fórmulas e reações como se o incidente tivesse sido apenas mais um experimento. Mas por dentro, ela sabia que uma linha havia sido cruzada. Anos tentando deixar seu passado para trás, construindo uma nova identidade como educadora, agora ameaçados por um momento de instinto. Enquanto escrevia no quadro, de costas para a turma, ela sentiu os olhares, alguns de medo, outros de respeito recém-descoberto. O laboratório 3B nunca mais seria o mesmo. E ela sabia, com absoluta certeza, que as consequências daquele dia apenas começavam a se formar, como uma reação química impossível de deter uma vez iniciada. O laboratório de química do Colégio Westbrook mergulhou em um silêncio tenso, enquanto os alunos trocavam olhares nervosos. Miguel Santana, um estudante do fundo da sala, discretamente posicionou seu celular entre os tubos de ensaio, gravando cada segundo do confronto entre Naomi Harris e Dylan Ross. Suas mãos tremiam, mas a câmera capturou tudo: a agressão, a reação precisa da professora e o choque no rosto do agressor. Vocês viram isso? Sussurrou uma aluna para os colegas próximos, enquanto a professora tentava retomar a aula como se nada tivesse acontecido. Mas era impossível. O incidente já corria pelos corredores antes mesmo do sinal tocar. No intervalo, o vídeo já circulava no grupo de WhatsApp da turma, acompanhado de dezenas de emojis de surpresa e comentários chocados. Tasha Dane observava tudo com um misto de admiração e preocupação. Ela se defendeu como uma profissional. Comentou para os amigos: "Nunca imaginei que a senhora Harris soubesse fazer aquilo." 3 horas depois, o vídeo já havia migrado para outras plataformas, ganhando milhares de visualizações no Twitter e no TikTok, muitas com a hashtag #ProfessoraHeroína. Na sala da diretoria, Naomi mantinha a mesma postura serena que demonstrara durante o incidente. A senhora Avery, com olheiras profundas e expressão tensa, folheava nervosamente um bloco de anotações. Frederick Ross já ligou 4 vezes, disse a diretora, sem conseguir encarar Naomi nos olhos. Ele está ameaçando processar a escola e exigindo sua demissão imediata. A professora respirou fundo antes de responder. Fui agredida em sala de aula, diante de 27 testemunhas. Me defendi usando a força mínima necessária. O telefone da sala tocou novamente. A diretora atendeu, seu rosto empalidecendo a cada segundo. Sim, Sr. Ross, compreendo sua preocupação. Estamos tratando com a máxima seriedade. Enquanto isso, no consultório médico do outro lado da cidade, Dylan sentava-se cabisbaixo enquanto o médico examinava seu pulso. Não está quebrado, apenas torcido, explicou o profissional. O que aconteceu exatamente? O jovem desviou o olhar, mas seu pai, Frederick Ross, interrompeu antes que pudesse responder. Meu filho foi atacado por uma professora descontrolada. Vamos precisar de um laudo detalhado para o processo. De volta à escola, o celular de Naomi não parava de vibrar com notificações. Mensagens de apoio de ex-alunos, perguntas de jornalistas locais e, para sua surpresa, uma mensagem do irmão policial. Vi o vídeo. Estou a caminho. Não diga nada até eu chegar. O colégio Westbrook amanheceu diferente naquela segunda-feira. Os corredores
normalmente barulhentos, estavam tomados por um silêncio pesado e olhares desconfiados. A notícia da suspensão preventiva de Naomi Harris correu como fogo entre os estudantes. A diretora Avery havia comunicado a decisão após uma reunião de emergência com o conselho escolar, onde a pressão de Frederick Ross foi determinante. É apenas temporário, até concluirmos a investigação, justificou ela em um comunicado oficial que ninguém acreditou. Nos corredores, grupos se formavam em conversas sussurradas. Alguns professores evitavam comentar o assunto, temendo represálias do poderoso empresário que financiava boa parte dos projetos da escola. Tasha Dean não aceitou o silêncio. A estudante do terceiro ano, que via em Naomi mais que uma professora, mas um exemplo a seguir, começou um movimento que ninguém esperava. Durante o intervalo, ela subiu em um dos bancos do pátio. "Quem aqui viu o que realmente aconteceu no laboratório?" questionou com voz firme. "Dylan agrediu a professora Harris primeiro, e todos sabemos disso." No dia seguinte, Tasha já havia organizado um abaixo-assinado que circulava pelos smartphones dos estudantes. "Justiça para a professora Harris" era o título do documento digital que rapidamente acumulou centenas de assinaturas. Não demorou para que o movimento extrapolasse os muros da instituição. Nas redes sociais, hashtags como #Justiça para Naomi e #Westbrook Racista começaram a ganhar força. O vídeo da agressão, compartilhado milhares de vezes, atraiu a atenção de veículos de comunicação nacionais. Na quarta-feira, dezenas de estudantes se reuniram nos arredores da escola com cartazes feitos à mão. "Racismo não é educação, e dinheiro não compra justiça." Eram algumas das frases escritas em letras grandes e coloridas. A polícia local foi chamada para garantir a ordem, mas o irmão de Naomi, discretamente, garantiu que a manifestação pudesse acontecer sem intervenções. Enquanto isso, em sua casa, a professora assistia ao movimento com um misto de gratidão e preocupação. Ela sabia que Frederick Ross não ficaria parado e temia pelas consequências que seus apoiadores poderiam enfrentar. "Você inspirou muita gente", disse seu irmão ao visitá-la, mostrando as notícias no celular. "Eles estão lutando por você." Naomi apenas assentiu, tocada pela coragem daqueles jovens, especialmente de Tasha. O que começara como um incidente isolado, agora expunha as feridas profundas de Westbrook e colocava a pequena cidade de Savannah sob os holofotes de uma discussão nacional sobre poder, racismo e justiça. A mansão dos Ross, situada na área mais nobre de Savannah, fervilhava com uma raiva contida. Frederick Ross caminhava de um lado para outro em seu escritório revestido de mogno, o telefone colado ao ouvido enquanto gritava ordens para seus subordinados. Como proprietário da Ross Industries e financiador principal do Colégio Westbrook, ele não estava acostumado a ter sua autoridade desafiada, muito menos por uma professora que havia humilhado seu filho. "Quero que entendam uma coisa", vociferou Frederick para os membros do conselho escolar durante uma teleconferência de emergência. "Ou a senhora Harris é demitida imediatamente, ou as doações anuais da minha empresa serão redirecionadas para outra instituição." Sua influência se estendia por toda a Savannah como uma teia invisível, da prefeitura aos jornais locais. Todos dependiam de alguma forma do dinheiro dos Ross. Enquanto isso, no andar de cima, Dylan encarava o teto de seu quarto, ainda sentindo o fantasma da humilhação pública. O jovem havia sido matriculado às pressas em sessões de terapia com o Dr. Lawrence, não por preocupação genuína com seu bem-estar, mas como estratégia para construir uma narrativa de vítima. "Ele está traumatizado." Era o que Frederick dizia aos repórteres que ligavam buscando declarações. Na manhã seguinte, 3 advogados de um prestigiado escritório de Atlanta desembarcaram na cidade. O empresário os recebeu na biblioteca de sua mansão, onde mapas da propriedade escolar e documentos de doações passadas foram espalhados sobre a mesa de carvalho. "Quero que investiguem tudo sobre Naomi Harris", ordenou, servindo-se de uísque apesar do horário. "Seu passado, suas dívidas, qualquer deslize que possa ser usado contra ela." Dylan apareceu na porta, hesitante. "Pai, talvez eu devesse pedir desculpas. Fui eu quem..." "Nem mais uma palavra", interrompeu Frederick,
batendo o copo na mesa. Nenhum Ross se curva a pessoas como ela. Isso mancharia nosso nome para sempre. O filho recuou, engolindo as palavras que gostaria de dizer. Em seu íntimo, sabia que havia errado, mas o peso do sobrenome que carregava era maior que qualquer senso de justiça. No dia seguinte, o jornal local publicou uma matéria tendenciosa sobre o incidente, descrevendo a reação de Naomi como desproporcional e violenta. Nenhuma menção foi feita à agressão inicial de Dylan. A assinatura editorial pertencia a um veículo cuja publicidade era majoritariamente financiada pela Ross Industries. Frederick sorriu ao ler a manchete. A guerra contra a professora estava apenas começando. Enquanto os protestos se intensificavam nos arredores do Colégio Westbrook, Eli Vargas folheava seu antigo arquivo de recortes em sua pequena casa nos subúrbios de Savannah. O jornalista aposentado havia reconhecido aquele rosto no noticiário local, os mesmos olhos determinados, a mesma postura que não se curvava. Naomi Harris não era apenas uma professora de química. Eli ainda se lembrava do dia em que uma jovem tenente do exército o resgatou durante sua cobertura em uma zona de conflito no exterior. A mulher que agora lecionava em Westbrook havia sido parte de uma unidade especial de inteligência militar, treinada em técnicas de combate e estratégia. O jornalista nunca esquecera o código de identificação dela gravado em seu distintivo. "Devo minha vida a ela", murmurou para si mesmo, enquanto separava documentos e fotografias antigas. Sua dívida de gratidão o impulsionava agora a descobrir mais sobre o passado da professora, não para expô-la, mas para entender o que a trouxe até Savannah e como poderia ajudá-la. Na escola, a diretora Avery encontrou outro envelope sem remetente em sua mesa. Era a terceira carta anônima naquela semana. Ao abrir, sentiu as mãos tremerem. O conteúdo era claro. Caso Naomi fosse demitida, documentos detalhando esquemas de corrupção envolvendo as doações da Ross Industries a Westbrook seriam enviados à imprensa e às autoridades federais. "Isso não pode continuar", sussurrou a diretora, guardando a correspondência em sua gaveta. A pressão vinha de todos os lados. Frederick Ross exigia a demissão imediata da professora, enquanto as cartas anônimas ameaçavam expor anos de acordos obscuros que mantinham a escola funcionando. Enquanto isso, Eli visitava antigos contatos militares, coletando informações sobre a unidade em que Naomi servira. Descobriu que ela havia sido condecorada por bravura, mas também que sua saída do exército fora cercada de circunstâncias misteriosas. Um de seus contatos mencionou uma operação que dera errado, traição interna, e uma soldado que acabou sendo o bode expiatório. No fim daquela tarde, o jornalista dirigiu até os arredores de Westbrook. De seu veículo, observou os estudantes saindo, alguns com cartazes de apoio à professora Harris. Entre eles estava Tasha Dean, liberando um pequeno grupo de manifestantes. Eli sorriu levemente. A professora havia conquistado aliados leais. Decidido, pegou seu telefone e discou um número que não usava há anos. Precisava falar com o capitão Marcus Johnson, o antigo comandante de Naomi. Se alguém conhecia toda a verdade sobre o passado dela, era ele. O vídeo da agressão no laboratório 3B se espalhou como fogo em pólvora. O que começou como uma gravação trêmula feita por um estudante assustado transformou-se no assunto mais comentado do país em menos de 72 horas. 3 milhões de visualizações, 5 milhões, 10 milhões. Os números não paravam de crescer. Naomi Harris, agora isolada em sua casa nos arredores de Savannah, assistia atônita enquanto sua vida privada era dissecada em programas de televisão nacional. Apresentadores de Atlanta e Nova York debatiam cada segundo da gravação. O momento em que Dylan agarrou sua garganta, a precisão com que ela o imobilizou, a expressão de choque dos outros alunos. O que estamos vendo é um retrato perfeito do racismo estrutural em nossas escolas, afirmava uma comentarista em um canal progressista, enquanto outro programa questionava se a reação da professora havia sido desproporcional. Frederick Ross não perdeu tempo. Usando seus contatos na mídia local, o empresário concedeu entrevistas exclusivas onde se apresentava como pai preocupado.
omitindo convenientemente o histórico de comportamento problemático do filho. Meu filho cometeu um erro, mas essa mulher poderia tê-lo machucado seriamente, declarou em uma entrevista, sem mencionar que foi Dylan quem iniciou a agressão. Nas redes sociais, hashtags como Justiça para Naomi e hashtag Westbrook Racista ganhavam força a cada hora. Tasha Dean organizou uma campanha online que atraiu apoio de celebridades e influenciadores, muitos compartilhando suas próprias experiências com racismo em ambientes educacionais. Ela não apenas se defendeu, ela mostrou a todos nós como resistir, escreveu Tasha em uma publicação que foi compartilhada mais de 50 mil vezes. Nas igrejas e barbearias de Savannah, especialmente nos bairros predominantemente negros, Naomi rapidamente se tornou um símbolo de resistência. Murais com seu rosto começaram a aparecer em paredes, acompanhados de frases como "não mais silêncio" e "ensine respeito". Eli Vargas observava tudo com interesse jornalístico aguçado. O repórter aposentado sabia que havia muito mais naquela história do que um simples confronto entre professora e aluno. Enquanto assistia às imagens pela 10ª vez, notou algo que poucos perceberam. A postura de Naomi, a precisão dos movimentos, a calma calculada, não eram reações de uma professora comum. Na delegacia local, o irmão de Naomi monitorava discretamente as ameaças que começavam a chegar, tanto contra sua irmã quanto contra os estudantes que a apoiavam. Ele sabia que Frederique não descansaria até destruir a reputação dela. O vídeo havia transformado um incidente escolar em um debate nacional sobre poder, raça e justiça. E enquanto o mundo assistia e discutia, Naomi sabia que aquilo era apenas o começo de uma batalha muito maior. O silêncio da casa de Naomi Harris nunca pareceu tão ensurdecedor. Sentada à mesa da cozinha, ela observava a chuva fina que caía sobre Savannah, enquanto girava distraidamente a xícara de chá entre os dedos. 3 dias de suspensão já haviam se passado, e cada hora parecia se arrastar como se fosse uma semana inteira. A professora levantou-se e caminhou até a janela, observando a rua deserta. Seu celular permanecia silencioso, exceto pelas notificações ocasionais de mais um comentário sobre o vídeo que continuava circulando. Os olhares que sentia nas raras vezes que saía para comprar mantimentos eram como pequenas agulhas perfurando sua pele. Durante a madrugada, os pesadelos voltaram. Imagens de sua época no serviço militar misturavam-se com o rosto contorcido de Dylan Ross e as ameaças veladas de Frederick. Naomi acordava suando, com o coração acelerado, incapaz de distinguir quais perigos eram reais e quais eram frutos de seu passado traumático. Talvez eu nunca devesse ter tentado ser apenas uma professora, murmurou para si mesma, enquanto organizava as correspondências recebidas em 2 pilhas distintas. À direita, cartas de apoio. Uma delas especialmente tocante, de uma mãe cuja filha havia recuperado o interesse pelos estudos graças às aulas de química. À esquerda, 3 envelopes sem remetente, contendo recortes de jornal com seu rosto circulado em vermelho e mensagens ameaçadoras. O telefone tocou, sobressaltando-a. Era seu irmão, preocupado após receber relatos de movimentações suspeitas próximas à residência dela. "Estou bem", respondeu automaticamente, a mesma frase que repetia desde os tempos de treinamento, mas não estava. O medo e a esperança travavam uma batalha constante em seu peito. Naquela tarde, Naomi encontrou na varanda um pequeno buquê de flores silvestres com um cartão escrito à mão. "A senhora nos ensinou que toda reação tem uma causa. Continue firme." Era a caligrafia de Tasha Dean. A professora sorriu brevemente antes de fechar a porta com dupla volta na fechadura. Enquanto preparava mais chá, seus olhos pousaram sobre a gaveta onde guardava sua identificação militar. Parte dela queria voltar àquela vida disciplinada, onde as regras eram claras e os inimigos identificáveis. Outra parte sonhava com um futuro onde pudesse simplesmente ser Naomi, a professora de química, sem fantasmas ou ameaças. Na parede, o calendário marcava ainda 4 dias até a audiência com o conselho escolar. 4 dias para decidir se enfrentaria Frederick Ross e todo o seu império ou se desistiria da vida que tentara construir em Savannah. Naomi respirou fundo, sentindo o peso da solidão,
e, ao mesmo tempo, a força que vinha das pequenas demonstrações de apoio. Qualquer que fosse sua decisão, sabia que nada seria como antes. Enquanto Naomi Harris permanecia suspensa, a cidade de Savannah fervilhava com rumores. Eli Vargas, determinado a descobrir a verdade, mergulhou em arquivos esquecidos do Colégio Westbrook. O jornalista aposentado passou dias inteiros na biblioteca municipal, onde documentos antigos revelavam um padrão perturbador. Não era a primeira vez que incidentes de discriminação ocorriam naquela instituição. Pelo menos 7 denúncias formais haviam sido registradas nos últimos 5 anos, todas misteriosamente arquivadas após generosas contribuições para melhorias estruturais da Ross Industries. Os documentos mostravam cheques substanciais, sempre datados poucos dias após cada reclamação. Isso não pode continuar, murmurou Eli para si mesmo, fotografando cada página com seu dispositivo. Paralelamente, Margaret Collins, conselheira escolar há 15 anos, finalmente encontrou coragem para falar. Em uma sala de café vazia, longe de ouvidos curiosos, ela entregou a Tasha Dean uma pasta com relatórios confidenciais. Alertei sobre o comportamento de Dylan 3 vezes no último semestre, confessou Margaret, sua voz tremendo ligeiramente. Ele intimidou alunos bolsistas, fez comentários racistas durante as orientações vocacionais e destruiu um projeto de ciências de um estudante negro. A conselheira enxugou uma lágrima discreta. Cada relatório foi engavetado. Na última vez, o diretor financeiro me chamou para uma conversa privada, mencionando como meu plano de saúde e minha posição eram privilégios frágeis nesta instituição. Tasha, horrorizada, perguntou por que ninguém havia denunciado isso antes. Medo, respondeu a mulher simplesmente. Frederick Ross não controla apenas a escola, mas metade dos negócios da cidade. Quem se opõe a ele acaba sem emprego ou pior. No outro lado da cidade, o irmão de Naomi, utilizando seus acessos na delegacia, descobriu algo ainda mais sombrio. 3 ex-professores que haviam confrontado a família Ross tiveram seus carros vandalizados. Um deles até mesmo sofreu um assalto suspeito, que resultou em hospitalização. Quando estas informações chegaram a Naomi, ela não demonstrou surpresa. Seu treinamento militar havia lhe ensinado a reconhecer padrões de intimidação sistemática. O que a surpreendeu foi descobrir que a escola onde lecionava há 2 anos era praticamente propriedade particular de um homem que usava o dinheiro para silenciar a verdade. A professora observou pela janela de sua residência, pensativa. O que começara como um incidente isolado em um laboratório de química, agora revelava raízes profundas de corrupção e abuso de poder. Westbrook não era apenas uma escola. Era um microcosmo de como o privilégio e o dinheiro perpetuavam injustiças silenciosas. Naomi sabia que enfrentaria não apenas um estudante problemático, mas todo um sistema construído para proteger os poderosos. A Igreja Batista de Savannah abriu suas portas para um evento inédito. Nas cadeiras normalmente ocupadas por fiéis durante os cultos de domingo, agora se reuniam pais, professores e membros da comunidade para discutir o incidente no Colégio Westbrook. O reverendo Williams, com voz grave e pausada, conduzia o debate sobre racismo institucional e a importância da ética nas escolas. O que aconteceu com Naomi Harris não é um caso isolado, declarou uma mãe, levantando-se entre os presentes. Quantos de nós já ouvimos nossos filhos relatarem situações semelhantes que foram simplesmente ignoradas? Enquanto isso, a Associação de Pais e Mestres organizava vigílias em frente ao colégio. Cartazes com mensagens de apoio eram erguidos por pessoas de todas as idades. O que começara como um conflito isolado transformava-se em um movimento comunitário por justiça. Naomi observava essa mobilização com um misto de gratidão e desconforto. Acostumada a manter-se nas sombras devido ao seu passado, agora recebia visitas constantes em sua residência. Cestas com alimentos caseiros, cartões escritos à mão e até flores eram deixados em sua porta. A professora, que sempre preferiu a discrição,
Via-se no centro de uma onda de solidariedade que parecia crescer a cada dia. Na terça-feira, recebeu um convite para falar em um evento na Biblioteca Municipal sobre experiências de discriminação no ambiente escolar. Hesitante, aceitou após uma longa conversa telefônica com seu irmão, que a encorajou a usar sua voz. Entre os apoiadores mais fervorosos estava Tasha Dean. A estudante do terceiro ano, inspirada pela coragem de sua mentora, decidiu gravar um depoimento em seu smartphone. Sentada em seu quarto, com uma parede de fotos escolares ao fundo, a jovem compartilhou como a professora havia mudado sua vida. Antes da senhora Harris chegar a Westbrook, eu pensava em desistir dos estudos, confessou Tasha, com lágrimas nos olhos. Minha nota em química era terrível e ninguém acreditava que eu poderia melhorar. Mas ela ficou depois da aula comigo, semana após semana, até que eu entendesse. Não era só sobre fórmulas químicas. Ela me ensinou que minha voz importa. O vídeo, compartilhado nas redes sociais, alcançou milhares de visualizações em poucas horas. Outros estudantes começaram a relatar experiências semelhantes, criando uma corrente de depoimentos que humanizava ainda mais a figura da professora. Enquanto Frederick Ross intensificava seus ataques nos bastidores, a comunidade formava um escudo protetor ao redor de Naomi. O clima de tensão, gradualmente, transformava-se em algo mais poderoso: esperança. A campainha tocou 3 vezes em sequência rápida. Naomi Harris reconheceu imediatamente aquele padrão, código informal entre membros de sua antiga unidade. Seu coração acelerou enquanto caminhava até a porta, a mão instintivamente procurando uma arma que não portava mais. Capitão Johnson, ela murmurou ao abrir a porta, encarando o homem de postura rígida e olhar penetrante que não via há 5 anos. Especialista Harris, Marcus Johnson respondeu com um meio sorriso. Posso entrar? O apartamento modesto de Naomi, normalmente seu refúgio seguro, parecia subitamente vulnerável com a presença do ex-comandante. Ela serviu café em silêncio, observando como ele examinava cada detalhe do ambiente. Hábito de quem foi treinado para avaliar ameaças. Vi você nas notícias, comentou Marcus, segurando a xícara com ambas as mãos. Técnica de imobilização impecável. Não esqueceu o treinamento. O que você quer, Marcus? Naomi foi direta, abandonando a formalidade militar. A unidade está sendo reativada. Precisamos de você. Naomi riu sem humor. Achei que tinha ficado claro quando saí. Aquela vida acabou para mim. Nunca acaba realmente. E você sabe disso. O capitão colocou a xícara sobre a mesa. O incidente com o garoto Ross chamou atenção. Pessoas erradas podem estar conectando os pontos sobre seu passado. Um arrepio percorreu a espinha da professora. Ela havia construído uma nova identidade com tanto cuidado, escolhendo Savannah justamente pela distância dos antigos círculos. Sua missão nunca terminou oficialmente, Naomi. Você apenas tirou uma licença prolongada. Licença? Ela questionou com amargura. Fui abandonada em campo inimigo, Marcus. A unidade me deixou para trás. O homem baixou o olhar brevemente, o mais próximo que chegaria de um pedido de desculpas. Ordens superiores. Agora temos chance de corrigir isso. Pela janela, Naomi observou um carro escuro estacionado do outro lado da rua. Reconheceu o motorista. Outro ex-colega. Já montaram uma equipe, constatou, apenas aguardando sua resposta. Naomi sentiu o peso da escolha impossível. O magistério havia se tornado seu propósito, sua redenção. Mas o passado militar a perseguia como uma sombra, parte indissociável de quem era. Preciso de tempo para pensar, ela finalmente respondeu. Marcus levantou-se, deixando um telefone descartável sobre a mesa. 48 horas. Depois disso, não poderei garantir sua segurança, ou a dos seus alunos. Quando a porta fechou, Naomi permaneceu imóvel, encarando o aparelho como se fosse uma bomba prestes a explodir. Tinha fugido por anos, construído uma nova vida, conquistado o respeito dos estudantes. Agora percebia que jamais seria apenas a professora de química. Algumas identidades são impossíveis de abandonar.
Tasha Dean abriu seu smartphone e sentiu o estômago afundar. Mais uma mensagem ameaçadora piscava na tela. Quem defende traidores acaba igual a eles. Era a terceira naquela semana. A jovem tentou disfarçar o tremor nas mãos enquanto guardava o dispositivo, mas Naomi Harris percebeu imediatamente que algo estava errado. "O que aconteceu?" perguntou a professora, aproximando-se da aluna após o término da aula. Com voz embargada, a estudante mostrou não apenas as mensagens no celular, mas também a foto de um envelope que havia sido deixado em sua casa na noite anterior. Dentro dele, um recorte de jornal com seu rosto circulado em vermelho. "Começou depois que organizei o abaixo-assinado", explicou Tasha, segurando as lágrimas. "Meus pais estão apavorados." Naomi sentiu o peso da culpa esmagar seu peito. Sua batalha pessoal agora colocava em risco uma jovem inocente. Enquanto caminhava até sua residência naquela tarde, a professora tomou uma decisão que vinha evitando há anos. Pegou o telefone e discou para seu irmão. "Marcos, preciso da sua ajuda. É sobre uma aluna." O policial ouviu atentamente. Trabalhando discretamente na delegacia local, ele mantinha sua relação com Naomi em segredo para protegê-la. "Traga as evidências amanhã. Não mencione meu nome a ninguém." Na manhã seguinte, ao entregar os materiais ao irmão, Naomi percebeu que precisaria revelar mais do que gostaria sobre seu passado. "Isso não é intimidação comum", explicou ela, mostrando os padrões nas mensagens. "Reconheço técnicas militares de pressão psicológica. Frederick Ross contratou profissionais." Marcos levantou as sobrancelhas. "Como você sabe disso?" "Porque eu fui treinada para identificar esses padrões", respondeu a professora, finalmente compartilhando detalhes de sua carreira na inteligência militar. "Fui especialista em contra-espionagem antes de me tornar educadora." A investigação avançou rapidamente. Em poucos dias, Marcos descobriu um esquema organizado de intimidação que ia muito além de Tasha. Diversas pessoas que haviam confrontado a família Ross nos últimos anos tinham sido sistematicamente silenciadas. "Isso é maior do que imaginávamos", disse ele, mostrando à irmã uma pasta com documentos. Ross contratou ex-militares para monitorar e intimidar qualquer um que ameace seus interesses. Naomi passou a noite em claro, planejando como proteger sua aluna sem expor completamente seu passado. Na manhã seguinte, ela esperou Tasha na entrada da escola. "Vamos conversar sobre segurança digital", disse a professora, entregando-lhe um pendrive, "e sobre como enfrentar pessoas que usam o medo como arma." Enquanto isso, na delegacia, o irmão de Naomi começava a desvendar uma rede de intimidação que poderia finalmente expor a verdadeira face de Frederick Ross. Eli Vargas passava as noites debruçado sobre documentos antigos em sua residência modesta nos arredores de Savannah. O jornalista aposentado não conseguia abandonar seu faro investigativo, especialmente quando envolvia Naomi Harris. Após semanas vasculhando arquivos e conversando com fontes confidenciais, ele finalmente encontrou algo alarmante: contratos sigilosos entre Ross Industries e o Colégio Westbrook. Os documentos revelavam um programa experimental onde dados comportamentais e acadêmicos dos estudantes eram coletados sem o consentimento dos pais. Frederick Ross utilizava a instituição como um laboratório humano, testando desde padrões de aprendizado até respostas emocionais a determinados estímulos. Eli estremeceu ao perceber que os alunos mais vulneráveis, principalmente os bolsistas, eram os principais alvos da coleta. "Isso explica por que ele sempre foi tão generoso com doações", murmurou para si mesmo, conectando os pontos. O empresário não estava apenas mantendo sua imagem de filantropo, estava comprando acesso a dados valiosos que posteriormente alimentavam seus negócios de marketing comportamental. Enquanto isso, em outro fronte da investigação, um documento militar confidencial vazou nas mãos do irmão de Naomi. O policial, utilizando contatos antigos, conseguiu acessar partes do histórico militar da irmã que haviam sido propositalmente ocultadas. O arquivo sugeria que a professora tinha sido parte de uma unidade de elite de inteligência tática, especializada em infiltração e neutralização de ameaças.
Mais perturbador ainda era a evidência de que Naomi havia sido vítima de uma traição dentro do próprio exército. Uma operação em território hostil foi comprometida quando informações sobre sua identidade foram deliberadamente vazadas, colocando sua vida em risco. O documento mencionava abandono estratégico, um eufemismo militar para sacrificar um agente em campo. Então é por isso que ela está sempre alerta, sempre preparada, refletiu o irmão, compreendendo finalmente por que Naomi havia escolhido uma vida aparentemente simples como professora em uma cidade pequena. Não era apenas um recomeço, era um esconderijo. Quando os dois homens finalmente compartilharam suas descobertas, uma imagem mais clara começou a se formar. Naomi não era apenas uma professora enfrentando racismo institucional. Era uma sobrevivente lutando contra fantasmas do passado enquanto tentava proteger seus alunos de um sistema corrupto. Frederick Ross não está apenas tentando silenciar Naomi por causa do incidente com Dylan, concluiu Eli, organizando suas anotações. Ele teme que ela descubra o que realmente acontece nos bastidores de Westbrook. O jornalista e o policial concordaram. Era hora de levar essas informações a Naomi. O que começou como um incidente de racismo no laboratório estava prestes a expor uma teia muito mais complexa de poder, manipulação e segredos enterrados. A chuva fina que caía em Savannah parecia lavar as feridas de Naomi Harris, enquanto ela aguardava na cafeteria perto da delegacia. O sino da porta anunciou a chegada de seu irmão, Marcus Harris, que se aproximou com passos decididos. Fazia quase 2 anos que não se viam pessoalmente. Achei que você nunca mais voltaria para casa depois daquele incidente no Afeganistão, disse Marcus, ajeitando o distintivo policial no cinto. Naomi sorriu com tristeza, girando a xícara de café entre os dedos. Também não esperava voltar. Muito menos me envolver em outra batalha. Os irmãos passaram horas compartilhando informações. A professora explicou sobre as ameaças recebidas por Tasha Dean e as suspeitas sobre as práticas obscuras da Ross Industries na escola. Marcus, por sua vez, revelou que já havia uma investigação preliminar sobre Frederick Ross por outros motivos. Tenho acesso a registros que podem ajudar, explicou o policial, deslizando discretamente o pendrive sobre a mesa. Isso contém relatórios de denúncias anteriores contra a família Ross que foram misteriosamente arquivadas. Naomi sentiu um calor familiar no peito, a sensação de não estar mais sozinha em território hostil. As técnicas de inteligência que aprendera no exército poderiam finalmente servir a um propósito que não a destruía por dentro. Vamos fazer isso do jeito certo desta vez, ela afirmou, guardando o dispositivo na bolsa. Sem atalhos, sem violência. Enquanto isso, no consultório da doutora Patricia Winters, Dylan Ross encarava o chão, incapaz de manter contato visual durante a sessão de terapia. Meu pai sempre disse que pessoas como nós não pedem desculpas, murmurou o jovem. Mas não consigo parar de pensar naquele dia no laboratório, no que eu fiz. A psicóloga o observava com atenção. E o que você realmente pensa sobre isso, Dylan? Não seu pai. Pela primeira vez em semanas. O rapaz ergueu o olhar. Penso que estou cansado de ser o filho do Frederick Ross. Quero ser apenas eu. No dia seguinte, durante o almoço na cantina de Westbrook, Dylan surpreendeu a todos ao sentar-se com um grupo de estudantes que organizavam o próximo protesto em apoio à professora Harris. Tasha Dean o encarou com desconfiança. Sei que não mereço estar aqui, disse ele com voz trêmula, mas quero ajudar a consertar o que fiz. Naquela mesma tarde, Frederick Ross recebeu uma ligação que o deixou lívido de raiva. Seu próprio filho havia publicado nas redes sociais um pedido de desculpas à professora Harris, repudiando publicamente qualquer forma de discriminação. Os laços estavam sendo redefinidos em Savannah, alguns rompidos para sempre, outros fortalecidos como nunca, e no centro dessa teia, Naomi começava a vislumbrar não apenas justiça, mas algo que havia perdido há muito tempo: esperança. O ginásio do colégio Westbrook havia sido transformado em um tribunal improvisado. Cadeiras enfileiradas ocupavam o espaço normalmente reservado para jogos e competições.
Naomi Harris ajustou o microfone enquanto observava a multidão que se aglomerava no recinto. Pais, alunos, professores e membros da comunidade negra de Savannah preenchiam cada assento disponível. A diretora Avery abriu a audiência com palavras ensaiadas sobre diálogo construtivo e resolução pacífica, mas o nervosismo em sua voz era evidente. Ao fundo da sala, Frederick Ross ocupava um lugar estratégico, cercado por seus advogados que tomavam notas furiosamente. "Meu nome é Naomi Harris", começou ela, sua voz ecoando pelo sistema de som. "Sou professora há 12 anos e nunca imaginei estar aqui defendendo o meu direito de trabalhar sem ser agredida." O silêncio era palpável enquanto Naomi descrevia, com precisão clínica, o momento em que Dylan a atacou no laboratório. Ela não tremia, não hesitava. Anos de treinamento militar haviam lhe ensinado a manter a compostura mesmo sob pressão extrema. "Mas este incidente é apenas a ponta do iceberg", continuou a professora. "Por anos, testemunhei alunos negros e de baixa renda sendo intimidados. Vi colegas silenciados quando tentavam denunciar. Observei como as doações generosas da Ross Industries compravam não apenas equipamentos, mas também impunidade." Tasha Dean, sentada na primeira fileira, assentiu vigorosamente, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ao lado dela, outros estudantes seguravam cartazes de apoio. "Quando fui suspensa por me defender, entendi que o problema era muito maior que um adolescente descontrolado. Era sobre quem tem o direito de ocupar espaços de poder nesta comunidade." Um murmúrio percorreu a plateia. Frederick se inclinou para cochichar algo com seu advogado, seu rosto contorcido em uma expressão de desprezo. "Estou aqui hoje não apenas por mim", prosseguiu Naomi, "mas por cada estudante que já se sentiu invisível nestes corredores. Por cada professor que engoliu injustiças com medo de perder o emprego." O irmão de Naomi, discretamente posicionado perto da entrada, observava tudo com olhos atentos, pronto para intervir se necessário. Eli Vargas, o jornalista, rabiscava notas furiosamente em seu caderno. "Westbrook pode ser melhor que isso. Devemos ser melhores que isso", concluiu Naomi, seu olhar firme percorrendo a sala. "E se continuarmos fingindo que o problema não existe, estaremos ensinando a pior lição possível aos nossos jovens." Quando ela terminou, o silêncio durou apenas um segundo, antes que a sala explodisse em aplausos. Pessoas se levantaram, algumas chorando abertamente. O debate sobre racismo estrutural, há tanto tempo evitado em Savannah, finalmente ganhava voz, e não poderia mais ser silenciado. A manhã seguinte à audiência foi um turbilhão para Naomi Harris. Enquanto caminhava pelo estacionamento da escola, percebeu olhares furtivos e conversas que cessavam com sua aproximação. Dentro da sala dos professores, o silêncio foi ensurdecedor. Colegas com quem compartilhava café diariamente agora evitavam seu olhar, temendo associação. "Você não entende o que está em jogo", sussurrou Margaret, professora de literatura que antes a apoiava. "As bolsas de estudo, os laboratórios novos, tudo vem do dinheiro dos Ross." Naomi apenas assentiu, engolindo o nó na garganta. Não era apenas o ostracismo profissional que a afetava, mas as mensagens anônimas em sua caixa de correio e os comentários nas redes sociais chamando-a de oportunista e destruidora de reputações. Seu irmão insistia para que registrasse boletim de ocorrência, mas ela sabia que isso apenas alimentaria mais hostilidade. Em casa, sentada no pequeno jardim dos fundos, a professora refletia sobre o preço da coragem enquanto observava o céu de Savannah. O celular vibrou com uma mensagem de Tasha. "3 alunas vieram falar comigo hoje. Querem contar suas histórias também." Um sorriso tímido surgiu em seu rosto. Talvez valesse a pena. Enquanto isso, no consultório do Dr. Whitman, Dylan Ross afundava no sofá de couro, evitando o olhar do terapeuta. Após 40 minutos de silêncio entrecortado por respostas monossilábicas, o jovem finalmente desabou. "Eu sempre soube que meu pai estava errado", confessou, passando nervosamente a mão pelos cabelos. "Quando eu era pequeno, vi como ele tratava os funcionários negros da empresa. Eu queria ser diferente. Mas,
incentivou o psicólogo, mas não sabia como. É mais fácil seguir o caminho que já está traçado para você, respondeu Dylan, com os olhos marejados. Agora todos me odeiam, e com razão. Dr. Whitman observou o rapaz por alguns instantes, antes de abrir uma gaveta e retirar um bloco de papel timbrado e uma caneta. Já pensou em escrever para ela? Não para se justificar, mas para reconhecer o que aconteceu e expressar um arrependimento genuíno. Dylan pegou a caneta, hesitante. Ela nunca vai me perdoar. Talvez não seja sobre perdão, respondeu o terapeuta. Talvez seja sobre você começar a construir um caminho diferente do seu pai. O jovem fitou o papel em branco. As palavras não viriam facilmente, mas pela primeira vez em anos, sentia que estava tomando uma decisão verdadeiramente sua. A matéria de Eli Vargas explodiu como uma bomba na primeira página do Savannah Chronicle. Império de corrupção, como a Ross Industries comprou o silêncio de Westbrook, era o título em letras garrafais. O jornalista aposentado havia compilado meses de investigação em um dossiê devastador que expunha Frederick Roscoe, o arquiteto de um elaborado esquema de corrupção. O texto detalhava como o empresário havia sistematicamente chantageado professores e funcionários do colégio, ameaçando carreiras e usando seu poder financeiro para silenciar denúncias de discriminação. Documentos vazados mostravam transferências bancárias suspeitas para contas pessoais de membros do conselho escolar, coincidentemente realizadas após decisões favoráveis aos interesses da família Ross. Em questão de horas, veículos de comunicação de Atlanta e Washington já reproduziam trechos da reportagem. O celular de Naomi Harris não parava de vibrar com mensagens de apoio. Asha Jean foi a primeira a ligar, sua voz transbordando de emoção. Professora, a justiça está chegando. O FBI anunciou a abertura de uma investigação preliminar sobre possíveis violações federais envolvendo fraude educacional e apropriação indevida de fundos públicos. Agentes foram vistos entrando no escritório central da Ross Industries, com mandados de busca e apreensão. Frederick, encurralado pelo escândalo, emitiu um comunicado através de seus advogados, negando todas as acusações e prometendo processar o jornal por difamação. Mas o tom confiante de sempre havia desaparecido. Fontes internas relataram que ele havia se trancado em sua mansão, recusando-se a atender chamadas até mesmo de seus sócios mais próximos. Na manhã seguinte, uma reunião emergencial do conselho escolar foi convocada. A sala transbordava de pais, estudantes e jornalistas. A senhora, Avery, visivelmente abatida, anunciou com voz trêmula a suspensão imediata de todos os contratos com a Ross Industries e o início de uma auditoria independente para investigar todas as denúncias anteriores que haviam sido arquivadas. Westbrook falhou com seus alunos e professores, admitiu a diretora. É hora de corrigir nossos erros. Enquanto isso, Dylan Ross enfrentava sua própria tempestade. Colegas o evitavam nos corredores, e rumores circulavam sobre sua possível transferência para um internato no norte. O jovem, contudo, surpreendeu a todos ao comparecer à reunião e sentar-se silenciosamente no fundo da sala, distante da influência paterna pela primeira vez. Para Naomi, aquele momento representava muito mais que vingança. Era a validação de anos de resistência silenciosa, de pequenas batalhas travadas em salas de aula e corredores. Seu irmão, ao visitá-la naquela noite, trouxe uma garrafa de vinho e um sorriso cúmplice. Parece que seu passado militar finalmente serviu para algo além de imobilizar adolescentes arrogantes. Brincou ele, enquanto brindavam ao futuro incerto, mas promissor. O colégio Westbrook respirava um ar diferente naquela manhã. Os corredores, antes dominados pelos enormes troféus e placas comemorativas patrocinadas por Ross Industries, agora exibiam cores vibrantes dos murais pintados pelos próprios estudantes. Onde antes se viam fotos emolduradas de Frederick Ross apertando mãos de políticos, agora pendiam cartazes sobre inclusão, respeito e diversidade. A diretora Avery, com um misto de alívio e apreensão, supervisionava pessoalmente a instalação de um novo quadro no hall principal.
Era a primeira vez em 2 décadas que a escola tomava decisões sem a sombra da influência dos Ross. O afastamento do poderoso empresário após as revelações de Eli Vargas havia aberto espaço para uma transformação que muitos julgavam impossível. Naomi Harris retornou oficialmente ao quadro de professores numa terça-feira ensolarada. Quando entrou na sala dos professores, foi recebida com um silêncio respeitoso, seguido de aplausos discretos. Alguns colegas, que antes evitavam seu olhar por medo de represálias, agora ofereciam sorrisos tímidos e palavras de boas-vindas. "Bem-vinda de volta, professora Harris", disse uma colega de matemática, apertando sua mão com firmeza. A docente sorriu, sentindo o peso dos últimos meses se dissipando gradualmente. Enquanto caminhava pelos corredores em direção à sua primeira aula, notou algo diferente na entrada do auditório. Uma faixa discreta anunciava: "Exposição, Coragem e Diversidade, uma homenagem. B." Curiosa, ela empurrou as portas e encontrou Tasha Dean e um grupo de estudantes organizando painéis fotográficos e textos. A jovem, ao vê-la, correu em sua direção com um sorriso radiante. "Era para ser uma surpresa", exclamou Tasha, abraçando-a. "Queríamos mostrar que aprendemos mais do que química com você." Naomi percorreu o auditório em silêncio, observando os trabalhos. Havia depoimentos de alunos sobre discriminação, fotografias históricas de protestos por direitos civis e até mesmo uma sessão dedicada a educadores que enfrentaram injustiças ao longo da história americana. No centro, uma foto sua durante a Feira de Ciências do ano anterior, sorrindo enquanto ajudava estudantes com seus experimentos. Seus olhos marejaram quando viu que até mesmo alguns alunos que antes seguiam Dylan cegamente haviam contribuído com textos reflexivos sobre privilégio e responsabilidade. A conselheira escolar aproximou-se discretamente. "O conselho aprovou um novo código de conduta", informou ela. "E estamos revisando todas as denúncias antigas que foram arquivadas." Westbrook estava longe da perfeição, mas cada parede recém-pintada, cada cartaz e cada olhar direto nos corredores sinalizavam que a escola, finalmente, começava a se reconstruir sobre bases mais justas. Após semanas de turbulência, o corredor vazio do Colégio Westbrook oferecia um cenário neutro para o que estava prestes a acontecer. Naomi Harris esperava junto à janela, observando os últimos raios de sol tocarem o campo de esportes. Quando ouviu passos hesitantes, soube imediatamente quem era. Dylan Ross aproximou-se com os ombros curvados, muito diferente do jovem arrogante que costumava desfilar pelos corredores. Em suas mãos, um envelope simples, ligeiramente amassado nas bordas. "Professora Harris, eu escrevi isso ontem à noite", disse ele, estendendo o envelope. "Li e reescrevi várias vezes." Naomi aceitou a carta com um aceno silencioso. Enquanto seus olhos percorriam as palavras sinceras, Dylan permaneceu imóvel, como se enfrentasse um julgamento final. A carta não continha desculpas elaboradas, mas o reconhecimento honesto de alguém que começava a enxergar além do privilégio. "Nunca imaginei que pudesse aprender tanto com um erro tão grave", continuou o jovem, sua voz mais firme agora. "Meu pai sempre disse que pessoas como nós não pedem desculpas, apenas seguem em frente." "E o que você pensa disso agora?", perguntou Naomi, dobrando cuidadosamente o papel. "Penso que ele está errado, sobre muitas coisas." A professora sorriu discretamente. "Sabe, Dylan, você tem uma voz que as pessoas escutam. Não por ser filho de Frederick, mas porque você pode escolher usá-la para algo maior." Do outro lado do campus, Tasha Dean colocava os últimos cartazes de sua campanha para o Grêmio Estudantil. Seus slogans falavam de transparência e respeito, palavras que ganharam novo significado após os eventos recentes. "Quando a senhora Harris voltou, percebi que não podemos apenas assistir às coisas acontecerem", explicou Tasha a um grupo de colegas que a ajudavam. "Precisamos ser parte da mudança." Naquela tarde, enquanto o sol se punha sobre Savannah, 2 estudantes de mundos completamente diferentes encontravam novos caminhos inspirados pela mesma pessoa. Dylan, carregando o peso de um sobrenome poderoso, começava a questionar os valores que herdara. Tasha, fortalecida pelo exemplo de resistência,
transformava a admiração em ação concreta. Naomi observava de longe, sentindo uma mistura de orgulho e apreensão. O caminho seria longo. A cidade ainda carregava séculos de divisões que não desapareceriam com um pedido de desculpas ou uma eleição escolar. Mas ali, naquele momento, algo havia mudado fundamentalmente. "Você acha que conseguimos?" perguntou uma colega professora ao vê-la contemplativa. "Conseguimos começar", respondeu Naomi. "E às vezes é tudo o que precisamos." A primavera chegava à savana quando Naomi Harris finalmente retornou ao laboratório 3B do Colégio Westbrook. 6 meses haviam se passado desde o incidente que transformara não apenas sua vida, mas toda a comunidade escolar. O laboratório estava diferente agora. As paredes, antes decoradas com troféus patrocinados pela Ross Industries, exibiam trabalhos dos estudantes e, no lugar de destaque, uma fotografia de Naomi sorrindo durante a feira de ciências do semestre anterior. Os alunos entraram em silêncio, ocupando seus lugares com uma mistura de respeito e expectativa. Tasha Dean, agora presidente do Grêmio Estudantil, sentou-se na primeira fileira, seu caderno já aberto e caneta em punho. A jovem havia se tornado um símbolo da nova geração de líderes que emergia em Westbrook, consciente, engajada e determinada a não repetir os erros do passado. A professora ajustou seu jaleco branco impecável e respirou fundo. As semanas de terapia e o apoio de seu irmão policial haviam ajudado a curar feridas antigas, embora algumas cicatrizes permanecessem. O capitão Johnson finalmente aceitara sua decisão de não retornar ao serviço militar. Seu lugar era ali, moldando mentes jovens. Para surpresa de todos, Dylan Ross entrou por último, hesitante. Após meses de terapia intensiva e o afastamento do pai, agora enfrentando processos por corrupção graças às investigações de Eli Vargas, o rapaz estava irreconhecível. Seus olhos, antes arrogantes, agora carregavam o peso da consciência desperta. "Posso entrar, professora Harris?" perguntou ele parado à porta. Naomi assentiu com um sorriso contido. O silêncio na sala era palpável, enquanto o jovem Ross caminhava até seu lugar, passando por colegas que antes o idolatravam e agora o observavam com curiosidade. A diretora Avery havia implementado um novo código de conduta, com tolerância zero para discriminação. As doações da família Ross foram substituídas por um fundo comunitário, mais modesto, porém mais digno. Nos corredores, murais coloridos celebravam a diversidade, que sempre existira em Westbrook, mas que agora finalmente podia se expressar. Naomi olhou para os rostos atentos à sua frente. Alguns a viam como heroína. Outros ainda tentavam entender como uma professora de química havia desencadeado tamanha revolução. Ela ajustou seus óculos, tocou levemente o pinguente que seu irmão lhe dera para proteção e sorriu. "Hoje", começou ela com voz firme e calorosa, "vamos aprender o que acontece quando os elementos certos se encontram e como algumas faíscas mudam tudo." Seus dedos deslizaram pelo giz enquanto escrevia na lousa. Porque a química não é apenas sobre transformações em tubos de ensaio, é sobre as reações que provocamos no mundo ao nosso redor.